Devlin, bem-vinda ao canal Minuto de Geografia. É uma honra ter você aqui com a gente. Na verdade, eu acho que é mais do que uma honra, né? Porque em tempos onde a gente passa e ouve muita desinformação, é um privilégio ter uma pessoa que saiba do que está falando, que pesquisa com seriedade aqui no nosso canal. Então, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui falando com a gente um pouquinho. E para começar, para o nosso público, assim, faz uma breve apresentação sobre quem é você, onde você mora, o que você faz, o que você pesquisa, para o público conhecer você um pouco melhor. Obrigada, Priscila. Eu que agradeço esse convite. Muito legal poder falar aqui um pouquinho de um assunto que eu gosto tanto, assim, que é estudar Oriente Médio e o Afeganistão. Então, me apresentando aqui rapidinho, meu nome é Devlin, eu moro em Curitiba, mas sou do interior do Paraná. Vim para Curitiba para cursar a minha graduação, que foi em Relações Internacionais. Eu me graduei em 2016, 17, e um ano depois eu fui para o mestrado, que eu fiz mestrado em ciência política pela UFPR. E no meu mestrado foi que eu adentrei com mais profundidade na pesquisa sobre o Afeganistão, né? Eu já tinha feito alguma coisa mais simples ali durante a iniciação científica da graduação, né? Que é mais um trabalho de revisão bibliográfica, né? Quando a gente ainda está na graduação. E aí, no mestrado, eu me aprofundei nessa loucura que é essa pesquisa com mais profundidade, metodologia mais rigorosa, que eu acho bem interessante quando você sai da graduação e já entra no mestrado e vê esse baque da pesquisa, né? Como que é realmente construir uma pesquisa e como que isso dá trabalho e não vem do dia para a noite, né? É realmente esses 2 longos anos que são também bem necessários para conseguir fazer uma pesquisa com um pouquinho de fôlego, um pouquinho de seriedade. E eu tive muito interesse nessa área, porque eu sempre me interessei muito por os estudos do Oriente Médio. Apesar do Afeganistão não estar incluso ali na região do Oriente Médio em si, ele está ali muito envolvido com essas dinâmicas da região. E aí foi onde eu juntei esse meu interesse de estudos do Oriente Médio com a questão da construção da paz, que é uma teoria bem. Os estudos para a paz, que é um aspecto teórico, uma área de estudos bem interessante das relações internacionais, que você consegue desenvolver uma pesquisa bem crítica, consegue problematizar um pouco mais o que está acontecendo atualmente pelos atores internacionais, principalmente pelas Nações Unidas, tentar ver de um viés um pouco mais crítico tudo que está acontecendo. Então, eu acho uma área bem interessante também ter começado essa pesquisa. Certo. E assim, que momento que surgiu a ideia de você falar assim: "Ah, vou ser pesquisadora", porque a gente está aqui com a Letícia hoje, e a Letícia até é a nossa nova parceira aqui do canal Minuto de Geografia. Agradecer, porque a gente entrevistou a Letícia e no final das contas agora ela está aqui com a gente fazendo parte desse grupo. E ela falou que desde lá de trás ela já era uma pesquisadora mirim, que já se interessava, que na escola, né, ia de final de semana, ajudava as pessoas. E conta um pouquinho para a gente da sua trajetória. Você veio de escola pública, escola particular, já se interessava por pesquisa, já queria ser uma cientista, como a Mônica Midori falou aqui para a gente. Conta um pouquinho para a gente dessa sua trajetória. Ai, que legal. Eu venho de uma cidade muito pequena, que é o nome onde da cidade onde eu cresci é Cafelândia. Então eu venho de uma escola particular dessa cidade, mas escolas particulares no interior, e ainda mais no interior de uma cidade muito pequena assim, elas são escolas bem pequenas. Então é uma turma ali que não tem mais de 15 alunos, às vezes. Então eu não tinha esse contato, assim, com a pesquisa em si, durante esse ensino médio, ensino fundamental, mas eu sempre tive já muito interesse desde cedo pelas matérias de humanas, né? Por história, pela geografia política. E aí, quando chegou a hora de escolher uma graduação, eu pensei que eu não, eu até cogitei, né, fazer história, mas eu pensei, talvez eu precise de algum curso que me possibilite uma carreira acadêmica, mas também possibilite um mercado, né, porque é difícil a gente conseguir iniciar essa carreira acadêmica. E foi aí que eu conheci as relações internacionais, que eu vi que é um curso que tem uma grade de história muito extensa, tem uma grade de geopolítica bem interessante, você estuda economia, estuda ciência política,
E eu me interessei muito pelas relações internacionais por causa disso, que você consegue trabalhar no mercado privado, você consegue trabalhar em várias áreas, mas você também consegue seguir sua carreira acadêmica se tiver interesse. E, mais especificamente na pesquisa, veio justamente na faculdade, com as iniciações científicas, que é uma coisa que eu sempre recomendo quem está na faculdade ir atrás, pesquisar sobre as iniciações científicas que a sua graduação oferece. Porque eu fiz uma graduação científica, uma iniciação científica em específico sobre os estudos do Oriente Médio, com o professor Andrew Chalmers, que foi meu orientador lá na graduação. E ele é um mestre assim, do Oriente Médio, então você já consegue entender um pouco melhor a área que você quer seguir e consegue já ter uma noção melhor já na graduação mesmo. Então, a iniciação científica me ajudou muito nesse aspecto. Foi, foi o que me fez decidir ir para o mestrado depois. Então, por isso que eu falo, pessoal, aproveite quando você está na graduação, porque ali você tem tempo, você consegue ir atrás, descobrir o que você gosta, o que você não gosta. Então, faz estágio, faz iniciação científica, faz ser estagiário do professor, que é o nome monitoria. Faz a monitoria com os professores. Então, quanto mais coisas você conseguir fazer, né, durante a graduação, melhor. Você consegue ter tantas descobertas assim. Isso bate com o que a Letícia, né, falou no seu depoimento, né? Fez quantos estágios, Letícia? Foi atrás de não sei quantos laboratórios. Foi isso mesmo. Logo no início, eu já fiz iniciação científica, fiz 3 para ver o que eu achava mais interessante, para saber o que eu ia fazer no mestrado. Então, nossa, é o caminho, com certeza. Você falou tudo aí nesse momento, né? Acho que é o caminho de quem sabe o que é pesquisa, entende o que é pesquisa, sabe trilhar esse caminho. E aí, né, deixa eu te perguntar uma coisa sobre redes sociais, assim, a importância da rede nesse momento para a divulgação científica, né? Eu iniciei divulgação científica já na minha graduação, dentro desses estágios, dentro da iniciação científica, e fala para mim, assim, a importância que você acha, principalmente nesse momento. Da divulgação científica. Isso, nas redes sociais, assim, YouTube, a gente tem um pessoal que está no TikTok. O que você acha sobre esse novo mundo, né, das redes sociais e divulgação científica? Eu achei bem interessante, eu tô começando a acompanhar um pessoal que faz conteúdo científico para o TikTok, e é incrível, porque eles conseguem fazer uma coisa bem informativa, didática, e ali, no máximo em 3 minutos, que é claro que não vai ser nada para você se aprofundar, né? É só para você ter um conhecimento ali geral do tema. E no TikTok eu acho muito interessante porque você atinge o pessoal muito novo. Então, você vai atingir o pessoal que está ali no ensino médio, o pessoal que está agora pensando o que vai fazer na faculdade. Então, é um jeito de sair dessa bolha acadêmica também, né? Que eu acho isso mais importante da divulgação científica, ainda mais usando as redes sociais para isso, né? Sair dessa bolha acadêmica. O que adianta a gente ficar só debatendo entre a gente e não levar um pouco desses insights que a gente tem, dessas críticas para fora? Então, eu acho que isso é o principal ali da divulgação científica, seja pelo TikTok, Instagram, YouTube, que você consegue assim fazer um pouco mais, algo mais denso, né, no YouTube, que já tem mais uns minutos a mais ali. E também por podcast, a gente tem ótimos podcasts hoje falando disso. Então, eu acho que as redes sociais estão aí para a gente conseguir se informar ainda muito melhor, né? Tem que saber onde, onde você vai querer fazer se recorrer a essas informações, né? Que a gente tem muitas fontes bem responsáveis que estão fazendo esse trabalho incrível. É o lado positivo, né, da rede social, né? Tem toda essa tragédia de fake news, tem toda essa manipulação, mas o Exatamente. espaço está aí, né? Como comentou aqui sempre com a Priscila, em geografia você aprende, o espaço é de quem ocupa, né? Então, se a gente deixou um lado ocupar, a gente tem que ocupar o outro também. E interessante você falou, né, do TikTok, né? É uma linguagem curta, então ele não está lá para explicar, ele está lá para chamar atenção. Ele tem que ser bem feito para, vamos dizer, né, fisgar quem está vendo, o aluno do ensino médio, como você falou, né? E aí sim, através de uma live mais longa,
né, mas com maior profundidade, um trabalho no YouTube um pouco mais elaborado, e principalmente os podcasts, né? A gente vê hoje a duração dos podcasts, você não encontra, é raro você encontrar um que tenha, não tem menos de 1 hora. Tem alguns que estão 30 minutos, são os iniciantes. Eu ouço já há algum tempo, já há alguns anos, o Xadrez Verbal, ele tem, o de hoje estava curto, tinha 2 horas e meia. Nossa, Mas, assim, não, mas você ouve 2 horas e meia? Não, você ouve um pedaço agora, outro pedaço depois, outro pedaço no carro, sabe? Tá lá, é informação. E tá cumprindo o seu papel. Então, isso eu acho legal isso que você colocou, né? O TikTok, a gente brinca, a Priscila fala, você ainda vai fazer, né? né, Letícia? A gente vai convencê-lo a fazer, né? Certeza. Vamos lá, você sabe que eu não fujo da raia. Mas, assim, a gente vai aprendendo. Sai da bolha, sai da estrutura rígida de ensino que a gente quer ou não quer. Eu e a Priscila somos professores. É difícil, né, Priscila? A gente tem uma estrutura que funciona, sair para uma outra. Mas isso que você falou é fundamental, porque isso chega. E se chega é canal, e canal a gente tem que usar, não tem jeito, né? Exatamente. Exatamente. Sim. É isso aí. Aí, Devlin, né, já que a gente está falando sobre redes sociais, e a gente falou também sobre a vida acadêmica, a gente vê que as mulheres, às vezes, elas têm dificuldade, sofrem algum preconceito, né? Não é sempre assim fácil. A gente, né, na academia, a gente tem professores que tratam diferente, ora, né, tá lidando com homem, ora tá lidando com mulher, e a gente vê isso também nas redes sociais. Você já sofreu alguma dessas dificuldades, algum preconceito que você se sentiu mal e que você gostaria de falar pra gente? Eu nunca passei por nada assim, pelo menos não o que aconteceu comigo, né, não sei se já fizeram algo nas minhas costas, mas assim, algo uma situação desse jeito mais específico, eu tive a sorte de não ter passado. Mas eu acho uma coisa que muitas mulheres vêm já falando há muito tempo e que acho que só agora os homens principalmente estão começando a entender, é que você não chama mulheres para conversar só quando está falando sobre gênero. Então, mulheres na política, mulheres na CRI, mulheres na pesquisa, tipo, só quando você vai trazer esse recorte do gênero é que você traz mulher para conversar e debater. Então tem que ter mulher falando só numa mesa só política e ponto, sem nenhum recorte. Então por que a gente não tem mais mesas assim? Mais mesas tanto acadêmicas quanto de mídia. Então chamar mulheres para discutir segurança internacional, discutir conflitos, tipo, sair um pouco mais desse recorte de gênero. Foi o que é muito importante ainda, claro, ter essas conversas, mas foi o que deu esse pontapé inicial. Só que a gente tem que ir, a academia principalmente tem que ir além, né? Trazer, ir além do discurso e trazer essas mudanças na prática, né? E eu acho bem interessante toda essa questão que você colocou da discriminação nas redes sociais, que é muito, muito triste o que a gente vê com algumas mulheres que fazem essa divulgação científica, e aí tem comentário de pessoa, sei lá, falando da aparência da pessoa, da mulher, ou Ah, falando de alguma coisa assim, e isso deve ser, assim, a pior coisa para você ler quando você está querendo ali fazer um trabalho sério, e vem alguma pessoa fazendo uns comentários desconfortáveis, assim, e deve ser muito chato. Sim, uma coisa bem interessante que você falou, inclusive a ideia do quadro Mulheres na Ciência, é a gente trazer mulheres para falar do que elas pesquisam. Então, Sim, a Letícia é exatamente. bióloga, né? A gente já trouxe a Lidiane geógrafa, já trouxemos a Mônica Midori, que é astrofísica e perita criminal, trouxemos a Cíntia Bittar, outra bióloga, virologista, e hoje estamos aqui com você, né? Então, a ideia é trazer o que as mulheres estão fazendo dentro da academia, quais são as pesquisas, não é só para falar de gênero, é para falar que a gente Sim, está ocupando os exatamente. espaços e que nós estamos fazendo pesquisa nas mais diversas áreas do conhecimento. Falar das nossas pesquisas, né, dos nossos objetos, não só falar da nossa experiência como mulher, né, isso é muito importante. Os dois são muito importantes, mas às vezes só um fica ali com essa ênfase, sendo que tem que ter realmente esses dois espaços. e foi o grande achado da gente, né, Priscila? Quer dizer, quando nós começamos a fazer isso, a primeira entrevista, a Priscila falou, vamos fazer isso.
E aí vamos, convida um, convida uma, convida a outra. Depois da sua entrevista, nós temos mais 6 engatilhadas e gente, por Nossa. exemplo, olha, eu gostaria de falar sobre o meu trabalho. Então, a gente notou a importância da abertura de um espaço, né? Porque é isso que você falou, é sempre esse recorte, nunca é o recorte sobre, fala do que você está fazendo, explique aqui, divulgue, né? E, de repente, a gente queria fazer alguma coisa e a- sacamos isso, né? E está dando muito certo. Tem muita gente para fazer entrevista aqui, tem 6 em uma fila. Aguardem, pessoal, vai vir muito mais É, coisa pela frente vai ter aí, que né? esperar, porque nossos horários são limitados, né? Também para fazer edição demora um pouquinho, mas a gente vai divulgar cada vez mais o trabalho das mulheres pesquisadoras, cientistas no Brasil. E o que é mais Uhum. interessante, a quantidade de jovens, tá? O que te dá mais, dá um alento, né? Porque assim, você chega uma hora que você abaixa a guarda. Mas, nossa, olha só, né? Então, eu faço alguns cursos lá no GPOM, e aí lá que através de uma live lá que eu vi a Karime, aí depois na página do Desoriente eu vi você, eu convidei, aí tem a Helena Xeren, que vai ser a próxima também essa semana, que faz um trabalho também muito bacana em rede social. Foi tudo assim. E vai abrindo, você vai vendo a quantidade e gente nova e mulheres na sua maior parte. É incrível isso. E aí falar, é algo que é aqui. Em breve eu estou indo embora, tá? Eu saio desse quadradinho, mas estou fora, né? Chega. Mas tá ótimo que é a minoria já aqui. Não, Então pode ficar. não tenho o menor problema com relação a isso. Eu vou fazer uma pergunta, acho que você nunca ouviu, Devlin, e ela é bem direta. Como nasceu o interesse em estudar o Afeganistão? O que te levou a estudar o Afeganistão, se interessar por ele? Ah, durante a faculdade, eu tive muito interesse sobre conflitos multiétnicos. Então, estudar um pouco mais de países que têm essa variedade étnica ali e entender um pouco mais essa dinâmica. Tanto que na graduação, o meu TCC foi sobre a ex-Yugoslávia. Então, foi algo que eu tenho esse interesse em entender um pouco mais sobre esses conflitos. E o Afeganistão veio, né, já nessa época da graduação, quando eu participei de uma iniciação científica. E aí, no mestrado, eu resolvi aprofundar, para justamente trazer essa perspectiva dos estudos para a paz, das RI, que eu estava com um orientador incrível ali na UFR, o professor Ramon Blanco, que é especialista em estudos para a paz, essa análise mais crítica da construção da paz internacional. Então, eu quis aliar esses dois lados, né? Estudar um pouco mais desse lado da teoria das RI e também se aprofundar na Afeganistão, que já era um objeto de estudo que eu tinha interesse já desde da graduação. E também a questão do Oriente Médio em si, eu sempre tive muito interesse em entender essa região, porque que tem tanto estereótipo aqui que a gente ocidental em relação ao Oriente Médio, entender um pouco mais esses conflitos de forma um pouco mais profunda, né? Sair um pouco mais das questões, das obviedades que a gente vê. Então, esse foi um interesse que eu desenvolvi, principalmente ali no começo da graduação, e aí ao longo da graduação eu consegui ir entendendo um pouquinho melhor desses meus interesses. Você falou uma coisa agora que atrai, me chama a atenção, que é o seguinte: você falou dos conflitos étnicos. E o conceito de etnia, ainda mais aqui no Brasil, que você tem toda aquela construção de miscigenação, somos todos iguais, resultamos de uma mistura pacífica. Você já trazia isso antes da faculdade? Você já tinha isso? Ou na faculdade é que você encontrou isso? Vou arriscar. Me parece que você já trazia isso de alguma outra momento, além ou antes da própria estudo superior. É que me deixava muito curioso, porque eu acho que mais além do fator de miscigenação do Brasil, aqui a gente tem essa ideia que não corresponde com a realidade, porque a gente tem infinitas etnias indígenas aqui no nosso país, mas a gente tem essa ilusão em que todo mundo é brasileiro aqui, que a gente só tem uma nacionalidade.
Tipo, nacionalidade, sim, porque é o que está escrito ali na nossa identidade, né? Quando a gente nasce. Mas tem essa ilusão que só tem uma etnia aqui no Brasil. E aí eu achava muito curioso você ver países que tinham essas etnias diversas e como que no país você vai ter tanta diferença assim, não tem esse sentimento nacional que não foi construído ali. Daí eu comecei a estudar um pouco mais de nacionalismo para entender como que essa construção vai acontecendo e toda essa questão de como que realmente esse sentimento nacional é construído nas pessoas, né? Porque é uma construção, isso não vem de forma natural. Então, acho que foi isso que também muito me atraiu para estudar esses países, assim como no Afeganistão. E é por isso que eu falo como brasileira, no começo, para mim, isso era muito difícil, a gente ver essas diferenças, né? Um país assim, com etnias tão diversas como é o Afeganistão, como é alguns países do Oriente Médio. E sendo que, na realidade, o nosso país também é um caldeirão de pessoas diversas, né? Não é só a nacionalidade, né, que faz das pessoas se pertencerem ao país, ao Estado. Eu queria falar uma coisa, falar dois depoimentos, né, na verdade, que aconteceu comigo. Há acho que deve fazer uns 11 anos, eu fui para a Turquia. Eu recebi um intercambista da Turquia na minha casa, e eu escolhi justamente um turco porque eu queria vivenciar uma experiência diferente, bem diferente daquilo que eu estava acostumada. E aí ele veio, morou 7 meses com a gente, e depois eu acabei indo na Turquia em 2 oportunidades, no verão e no inverno. E é engraçado como a gente está fora, como a gente tem uma percepção melhor para ver as diferenças. Então, assim, eu fiquei muito tempo, né, a maior parte do tempo na Turquia, eu fiquei em Izmir, que é mais para o sul, assim, fica ali próximo, né, mais do Mediterrâneo. Só que eu tive a oportunidade também de ir para Erzurum, que é mais para o norte. Mas, assim, totalmente diferente. Aí a gente consegue perceber as diferenças, né? Mas aí você fala assim, você está fora, né, no Brasil, construindo essa ideia de que a gente é tudo miscigenado, tudo brasileiro, tudo lindo, tudo maravilhoso, que não tem treta, que não tem conflito, que não tem nada. Nossa. Tempos depois, né, isso eu já tinha feito geografia, já tinha viajado para o Brasil inteiro, a gente já tem, né, como geógrafo e como brasileiro que viajou, uma noção da diversidade que se tem no Brasil. Né? Se a gente pegar só a gastronomia, já é uma coisa incrível, assim, das diferenças, dos sotaques, enfim. Mas eu lembro que depois que eu fui para a Turquia, eu nunca tinha ido para o Rio de Janeiro. Eu fui para o Rio de Janeiro visitar minha prima. E assim, gente, eu cheguei no Rio de Janeiro, eu juro. A ponte aérea demora o quê? 40 minutos? Não lembro agora. Foi um dos lugares que eu mais me senti deslocada. Nem na Turquia eu me senti tão deslocada quanto no Rio de Janeiro, em termos de roupas. Às vezes eu não entendia o que eles falavam, porque eles falavam muito rápido e eu pedia para repetir. E eu falava: caraca, eu estou no Brasil, eu estou no Rio de Janeiro, nosso vizinho aqui, e eu estou tendo algumas dificuldades, sabe, de entrosamento, de comunicação, enfim, eu ficava meio, sabe, nem na Turquia, só quando eu fui mais para o Erzurum, lá, né, que é no norte da Turquia, que era um pouco mais, digamos assim, conservador, talvez eu tenha sentido um estranhamento maior. Mas lá em Izmir foi bem tranquilo, né? Então, assim, bem interessante isso que você falou, porque a gente tem mesmo essa falsa noção de ser uma coisa só aqui, e não somos, não. Tem muita diversidade, muita diversidade. A gente olha para lá e acha que é só neles. Exatamente, tem muitos Brasis, né, aqui dentro. Nossa. E aqui a gente tem essa história também de não poder falar que existe essa diversidade, né? Existe uma ideologia. Eu lembro bastante daquela, desculpe usar, vou falar uma palavra pesada aqui, daquele ministro, o senhor Weintraub, né, que fugiu do Brasil, que dizia que ele ficava louco quando se falava em povos indígenas. Aqui só existe um povo, né? Então, assim, você não pode apontar a diversidade, né? Ela tem que ser assim, monocromática, a partir de uma visão e a partir daquele determinado grupo. Saiu daquilo, não pode falar. Não pode falar, hoje você é chamado de tudo que é coisa, né? E aí você não consegue explicar a realidade. Eu já comentei até na conversa passada com a Karime que
Uma vez um aluno chegou em aula para mim: "Professor, nós não vamos estudar aquele lugar que só tem louco?" Eu falei: "Como assim, cara? Aquele lugar lá que os caras gritam, se explode tudo, lá. É, Oriente Médio." Então, assim, era um aluno de pré-vestibular, esse cara tinha acabado o ensino médio. Para ele, o Oriente Médio é um lugar que só tem louco, né? Como na grande parte do que a gente vê nas mídias e tudo, falando do Afeganistão. Eu fiz um levantamento no Instagram com 2 perguntas, né? É, o Afeganistão fica onde? Tudo bem, classificação regional, né, Priscila, é uma coisa muito Uhum, subjetiva, mas sim. ele não é Oriente Médio, ele não é. Você vai falar de Isaac Abuns, ele é um estado tampão, então se ele é tampão, ele nem lá nem cá, é por isso que ele é importante. E que a maioria e a etnia majoritária era árabe, quando até nos noticiários se falava pastum, pastum, pastum o tempo inteiro ligado aos talibãs, né? E eu fiz correndo um reels no Instagram lá, né, de 12 minutos, também estou aprendendo a falar rápido, e, e eu falava, assim, então as pessoas viam e erravam a resposta. Então isso é uma coisa também que é muito difícil de lidar, né? Sendo rápido, sendo longo, as pessoas são tão consolidadas nessa ideia, né, que você tem que ter muita paciência. Trabalho de formiga, né, Devin? Vai, fala uma vez, fala de novo, insiste, dá um exemplo, volta. Eles vão falar, mas lá aqueles árabes, não, eles não são árabes. Mas como? Até quebrar e desconstruir, né? Hoje é um outro verbo comum, né? Eu acho que dessa é a maior resistência que você encontra quando você vai divulgar isso, não é verdade? Exatamente. É bem interessante o que você falou, Adriano, que é muito essa visão do irracional que algumas pessoas têm da região do Oriente Médio e dos atores que atuam ali no Oriente Médio. É como se eles fossem racionais, que só se explodem por causa de religião, e é isso aí. E sendo que por trás da religião a gente tem política, a gente tem ações políticas, a gente tem interesses políticos que são que são e utilizam da religião como instrumento para eles atingirem esses objetivos políticos. Então não são atores racionais que estão fazendo isso porque por motivos X. Então a gente tem ali muitos interesses que são ultimamente políticos e a gente tem que entender como que isso está funcionando para a gente conseguir ter uma visão mais clara e conseguir criticar de forma apropriada, conseguir entender, eh, entender essa dinâmica sem essa visão ocidental, sem essa visão imperialista, que é o que chega muito aqui para gente da mídia. Então, eu acho muito interessante a gente ir fazendo essa desconstrução aos pouquinhos, né? E isso é libertador, né? Quando você percebe, é muito estranho, quando você percebe isso no outro, a hora que você consegue isso, você se transforma, você transforma quem está mais próximo. E isso é assustador para muita gente, né? Isso é, é uma expressão que eu não gosto muito, porque eu entendo de outra maneira, é sair da zona de conforto, né? De só assistir Globo News e ouvir CBN e acompanhar o G1. Eu vejo Sim. diversas mídias, todas elas do mesmo grupo empresarial, né? Uhum. Então, assim, assina assim, 3 revistas, do mesmo editorial, como, né? Ah, você tem que diversificar, você tem que ouvir até aquilo que você não gosta, né? Como a gente estava brincando agora há pouco. Tem que até ver os vídeos que a gente Hum, detesta, porque está errado, porque tem que saber o que vai criticar, né? Exatamente. sim. Então, esse ponto para tratar de Oriente, né, seja lá o que o Ocidente determinou ser Oriente, é uma visão do outro, mas transformadora sua também, né? E as pessoas são muito reagentes em se transformar, né? Elas têm Como uma essa resistência ideia de absurda. ver, sabe, os países do Oriente Médio, né, ou os países, digamos, muçulmanos de uma forma geral, de uma forma bastante pejorativa. Quando eu falei que eu ia para a Turquia, assim, eu recebi: "Mas você vai para lá? Você vai fazer o quê?". Gente, teve professor de história falando assim: "Olha, cuidado, hein, eles vão querer te trocar por camelo", sabe, umas coisas assim. E não estava brincando, estava falando sério. Pessoas preocupado com questão terrorismo, sabe. Aí assim, e eu na praia de biquíni, gente, saltando de paraglider, sabe, e o povo super preocupado comigo lá. E aconteceu da primeira vez que eu fui, uma coisa bem interessante, porque foi assim, todo mundo preocupado,
por eu estar na Turquia, por ser muçulmana, e a galera faz associação direta do Islã com o terror, porque isso foi consolidado, até a gente sabe, por um pensamento dominante. E aqui no Brasil, no mesmo momento que eu estava na Turquia, aqui no Brasil, lá no morro do Rio de Janeiro, eles tinham acabado de derrubar um helicóptero com uma bazuca, um negócio assim. Eu falei, gente, ó, vocês estão com medo, eu tô aqui na Turquia, na praia de boa, e aí no Brasil tá acontecendo uma série de coisas. Então, assim, a gente também não se liga da nossa violência, a gente sempre olha para o outro e acha que a do outro é pior, sabe? O Brasil é um dos países que mais mata transexuais, um país que mais mata homossexuais. Como que você vai apontar para um país do Oriente Médio e falar que é um problema são eles, é a religião deles, sendo que aqui no Brasil, né, Sim. bem interessante. E o recorte de gênero que você falou, nossa, a mulher como é oprimida, ela usa burca. E aqui? Aqui não tem burca, né? E não tem opressão. Exatamente. Todo mundo presume que por trás de uma mulher com burca, ou hijab, que o hijab é só o lenço, né? Sim, o A lenço, burca é a vestimenta aqui é inteira o que só fica com completo. os olhos. Outra Que coisa, vou deixar claro, porque todo mundo acha que lá no Oriente é tudo burca. Né? é tudo burca. Não. A grande maioria dos lugares é o hijab que as É o mulheres hijab. usam, que é o lenço, que é o que você usa quando você vai visitar uma mesquita, por exemplo. Você pega um lenço para colocar em volta do cabelo. E as pessoas assumem que por trás de toda mulher com hijab tem alguém oprimindo elas, sendo que, na grande maioria dos casos, elas estão fazendo isso porque elas querem. As pessoas saem de vestidos curtos porque elas querem, as pessoas se cobrem porque elas querem. Não tem ninguém trazendo essa questão da opressão na grande maioria dos casos, né? A gente pode se discutir, sim, nos países como a Arábia Saudita, que aí tem uma interpretação muito, muito totalitária até, e muito rigorosa da Sharia, que aí sim é esse Estado muito, muito conservador, que há pouco tempo que as mulheres foram permitidas a dirigirem, e aí a gente tem que fazer essas críticas de um jeito um pouco mais inteligente, né? Entender que isso acontece na Arábia Saudita. Por que acontece na Arábia Saudita? Porque foi um país que uma família domina tudo ali, que o país foi criado por as famílias, estão ali no poder desde a criação, família Saúde, né? E aí tem que entender por que é assim, é por causa do Islã? Não, não é por causa do Islã, é por causa de como que essa família, o arabista, está interpretando essa religião e criando essas leis da forma que eles bem entendem. E interpretações fundamentalistas, extremistas, a gente tem até do cristianismo aqui no Brasil. Então, eu vou falar com uma pessoa que já frequentou várias religiões, dentre elas a Congregação Cristã do Brasil, onde mulheres sentam separadas de homens e são obrigadas a usarem véu durante o momento em que estiverem dentro da igreja. Né? Então, assim, tem gente que não tem a mínima ideia de que isso acontece no Brasil. As mulheres da congregação, elas não podem, inclusive, cortar cabelo, não podem usar maquiagem, e a gente vai lá e aponta o dedo, né, para falar, mas lá no Afeganistão, na Arábia, e aqui a gente está acontecendo também. Às vezes é uma escolha, mas nem sempre, né? Tem que se pensar e avaliar, fazer todo um estudo porque eu acho que as pessoas confundem muito essa questão de escolha, de opressão, de olhar o outro e meter o dedo sem fazer análises, às vezes que estão até mais próximas da nossa realidade. Exatamente. A gente precisa estudar mais o Oriente Médio. Alguém já falou aqui, e alguém já falou em alguma live assim, a gente tem que estudar mais. A Monique Sorachevski, lá do Japão. Ela falou duas coisas importantes. Tem precisa ter mais pesquisador de Oriente Médio no Brasil, e o pesquisador de verdade, foi uma coisa que a Priscila falou, tem que ter vivenciado o local de estudo. Né? Não é que o cara é especialista e nunca pisou no lugar. Tá certo, Devlin? Não precisa pisar no Afeganistão agora. Né? Vai com calma, assim. Pera lá. Calma. Vamos mudar para o Líbano? Que também, olha, né? Tá, né? Mas assim, para mim é muito animador a proliferação disso, né? Do pessoal jovem pesquisando, mulheres mostrando o Oriente, África, que também é um projeto nosso aqui. A Priscila tem um projeto legal para sair, uma hora sai, se a gente tivesse mais tempo, né? Mas vamos lá, para o Afeganistão, Devlin. Agora, a gente tem uma parte da nossa entrevista que é meio, assim, a palavra é sua, né? Então, assim, o que você gostaria de destacar sobre esse país, dentro de tudo isso que está se passando, o que você já falou, né? Aqui ou em outras oportunidades com outras pessoas. O que você acha que é importante esclarecer, né? Que ainda não foi esclarecido?
desfazendo estereótipos, confusões, né? O que mais a gente pode falar da complexidade? Você falou da diversidade étnica, né? Da complexidade desse país. E por que a gente, aqui no Brasil, tem que se preocupar com o Afeganistão tão longe? É só para ter dosinha e achar que a mulher de burca é oprimida? Tá com você. Começando já pela última, né, eu vou fazendo Vamos lá. esse É recorte, você que manda. mas no Brasil, eu acho bem interessante essa questão, até indo um pouco com a questão que você falou anteriormente de ir até o local, né? Então, como que a gente vai pesquisar um país que está ali do outro lado do mundo? A gente no Brasil, que não tem a assistência financeira acadêmica nenhuma para fazer pesquisa. Então, como que você vai fazer isso? Em relações internacionais, isso claro, vai depender muito do seu curso, da sua área de pesquisa, mas em relações internacionais, a forma que eu consegui encontrar isso foi justamente fazendo essa pesquisa pelo objeto da construção da paz ali no Afeganistão. Então, por que uma brasileira que está pesquisando um país ali do outro lado do mundo? Qual que é a importância disso? Para a gente conseguir ter essa visão maior no meu caso, no meu objeto de pesquisa, das operações da paz conduzidas pela ONU, ter essa visão maior e um pouco mais crítica da intervenção dos Estados Unidos no país, não só no Afeganistão, mas a política externa estadunidense como um todo. Então, a gente vai tendo vários desdobramentos a partir dessa pesquisa mais aprofundada sobre o Afeganistão. Olha quanta coisa que vai se desdobrando, né? E aquele negócio, conhecimento nunca é pouco, né? Seja você pesquisando Afeganistão, seja você pesquisando Sri Lanka, seja você pesquisando Timor-Leste, sempre vai ter conhecimento muito rico ali. E assim a gente vai construindo ali com um tijolinho cada vez, tentando fazer essa construção de conhecimento um pouco mais crítica. Então, eu acho bem importante as pessoas também terem esse tato de começarem a pesquisar lugares que você não vai conseguir ir ao local, então conseguir adaptar a sua pesquisa para a nossa realidade, e também essa questão do conhecimento que vai ser sempre muito agregador, né? Em relação já ao Afeganistão em si, algo que eu vejo que nas últimas lives que eu vim participando, que eu vi muita gente em dúvida ainda, foi justamente essa questão da etnia, perguntando se eles eram árabes, o que está acontecendo, quem são as pessoas do Afeganistão. Então, o Afeganistão não são árabes, as pessoas que moram no Afeganistão, os afegãos, a maioria são da etnia Pashtun, e que é a etnia do Talibã, mas você tem diversas outras etnias. Você tem os tajiques, você tem os uzbeques, você tem os hazaras, que são a minoria xiita, muito oprimida durante a história inteira do Afeganistão. Quem assistiu Caçador de Pipas sabe, eu leio o livro, lembro do personagem. Só um pitaco meu, você falou uma coisa importante. Os xiitas são os oprimidos, porque aqui no Brasil também, depois da Revolução Iraniana, o xiita é o radical, o xiita é o maluco, o xiita é o terrorista, o sunita é o lado bom. A gente faz aquele maniqueísmo e consolida, né? Não, essa interpretação de que o xiismo é radical não tem nada a ver com a realidade, porque o auto-intitulado Estado Islâmico é sunita, a Al-Qaeda é sunita, a Arábia Saudita é sunita, e a gente tem o Irã xiita, e, tipo, ao meu entender, a Arábia Saudita é um país muito mais totalitário, muito mais opressivo que o Irã. Então, a gente tem realmente essas interpretações que vêm depois da Revolução Iraniana, né? Não que o regime iraniano seja uma flor que se cheire, claro que não. Mas a gente tem que também entender de onde que vem essas interpretações, né? E que vem depois dessa revolução que o Irã se tornou um par internacional. Então, aí que vem essa interpretação do xiismo. E, então, tem essa dificuldade de entender como que o Afeganistão surgiu, sendo que é um caldeirão, esse caldeirão é étnico. E é muito interessante a gente ver um pouquinho da história, que o Afeganistão sempre esteve em disputa entre impérios. Então, a gente tem ali no decorrer do século XIX, século XVIII, que o Afeganistão já estava em disputa entre o Império Britânico e o Império Russo. Por isso que o Afeganistão é criado como Estado tampão entre as expansões desses dois impérios, né? O Império Britânico segue ali com a Índia, com a colonização da Índia, o Império Russo vai ali descendo na Ásia Central, né? E aí
é bem interessante ver como que por que o Afeganistão é chamado hoje como cemitério de impérios. Porque ele teve essa disputa com o Império Britânico, né? Ele foi tutelado pelo Império Britânico mais tarde, depois ele teve a independência dessa tutela, não foi um colonialismo direto, como na Índia, mas teve essa tutela. Daí ele tem essa independência, e é muito interessante ver como que ele está sempre entre essas disputas. Né? Durante a Guerra Fria, a gente tem a questão da União Soviética e dos Estados Unidos já. E aí hoje, com essa 20 anos de guerra dos Estados Unidos que terminou agora. Então eu acho bem interessante que ele está sempre aí no centro dessas disputas entre potências. Acho que diz bastante da importância geopolítica do país e também como que um país apenas ali consegue influenciar nessas dinâmicas geopolíticas do mundo como um todo, né? Quem cursa relações internacionais gosta bastante de entender essas dinâmicas ali durante a Guerra Fria e do pós-Guerra Fria, entender como que um país consegue, qual é a participação dos países nessas dinâmicas. Né? Tem mais alguma pergunta, Lida, dessas questões que você quer que Eu, eu fale um fiz pouco mais precisamente? Olha, sinta-se à vontade de se trabalhar aquilo que você, como especialista aqui, né, acha que é importante para isso. Né? A questão étnica é um ponto, a questão estratégica. Na live que você fez lá no Desoriente, se vocês levantaram aqui, agora eu vou puxar a brasa para a sardinha geográfica, né? A importância da formação, da composição do relevo na luta, né? dos afegãos contra os soviéticos, né? O que fez a comparação de ser o Vietnã soviético, né? É uma região montanhosa. Eu brinco em sala de aula que é a sede permanente do Campeonato Mundial de Esconde-Esconde, né? Porque montanha e caverna, né? Tanto que os Estados Unidos começou a lançar aquelas bombas gigantescas de não sei quantas mil toneladas para acertar as cavernas, né? Como perseguir o Bin Laden. Então, o aspecto geológico, hoje se sabe da riqueza mineral, principalmente minérios estratégicos como lítio, né? E não do petróleo, apesar de ter petróleo, né, Priscila? Tem uns caras aí que têm milhões de seguidores e estão dizendo dos 800 mil barris de petróleo que se produz no Afeganistão. Não tem nem ideia do que é 800 mil barris de petróleo. A galera O pré-sal resume toda a produz geopolítica a mundial a geopolítica no petróleo. petróleo. Quer dizer, já está o Iraque, e eles acham que estão buscando petróleo no Irã, no Afeganistão, desculpa. Então, assim, esses outros aspectos que agora são mais recentes, né? Se não me engano, eu cheguei a ler alguma coisa logo no início da ocupação dos Estados Unidos, que os batalhões eram formados não só por militares, mas eles levavam antropólogos e geólogos juntos, né? O antropólogo, acho que eles não ouviram muito, né? Pelo jeito. Não. Eles ouviram mais os geólogos, né? E aí, essas informações foram mais recentes, vendo outras lives, também já existiam pesquisas feitas na época do soviético sobre a riqueza mineral, para mostrar esse Afeganistão, que só se mostra como ópio, né? Já chamaram até de narco-estado, certo? Mas assim, o ópio vai para a indústria farmacêutica. Né? É igual o lítio, que cobalto, que é contrabandeado da República Democrática do Congo e vai fazer bateria de carro elétrico. Alguém está comprando isso. Então, traz essa cara do mais real do Afeganistão, né? O que você tiver. Vamos popularizar o Afeganistão, tirando esses estereótipos e mentiras que são criados, né? Sim. É bem interessante essa questão do ópio, porque essa produção, durante a ocupação ali, durante a invasão dos Estados Unidos, tentou-se diminuir, tentou algumas ações tentando diminuir essas fazendas de ópio, né? Mas por que não dá certo? Por que não deu certo ali no caso com os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos não conseguiu fornecer para esses fazendeiros, para esses pequenos proprietários da terra, o que eles vão plantar ali? Se eles não vão plantar ópio para vender para não sei quem e conseguir a sua renda ali. Porque eles não estão plantando ópio para eles mesmos consumirem. Eles estão plantando ópio para venderem internacionalmente, para ir para a Europa principalmente. Então, se você fala para o pequeno proprietário da terra ali, para ele parar de plantar ópio e não dar nada, nenhum recurso ali para ele conseguir sustentar durante esse tempo e conseguir uma outra fonte de renda que não esse cultivo. Então, como que você vai fazer isso de forma que seja sustentável para essa família?
Não foi pensado isso. Então, e vem também essa ideia de que o Talibã se financia principalmente pelo ópio. Aconteceu bastante ali na época dos anos 90, mas hoje, principalmente, esse financiamento do Talibã vem através das províncias, vem através de parceiros internacionais. Então, não é é um pouco rasa essa ideia do narco-estado, como que o Afeganistão tem essas dinâmicas econômicas, essas dinâmicas de aliança dentro mesmo do próprio Estado. Porque quando o Talibã, por exemplo, vai ali e consegue dominar uma província, ele começa a receber os tributos dessa província. Então, como o Estado vai começando a se autofinanciar mesmo. Então, não é só o dinheiro do narcotráfico e da produção de ópio. Então, vem outros jeitos de você conseguir se financiar essa operação. Ainda mais agora que eles têm esse recurso militar gigantesco em suas mãos, né? Então, você tem toda essa questão do aparato militar que já está ali também. Já que você falou do aparato militar, eles acabaram herdando tudo que as tropas americanas estão deixando para trás, né? É uma coisa estranha. Você vai embora e deixa as armas, né? Que perspectiva você enxerga desse fortalecimento que o Talibã pode ter com esse presente, né? São dois presentes, ir embora do jeito que foram, né? Eu vi você falar ontem que foi uma derrota, né? Tem muita gente polemizando se foi derrota, se foi retirada. A retirada pode ser uma derrota dependendo de como ela foi feita, né? Não interessa mais, né? Não interessa mais. E tá, mas o que você conquistou aí? Então, perdeu, né? Eu Sim. concordo com a tua colocação nesse ponto. Eu entendo como uma derrota mesmo, porque como eu falei lá na outra live, porque o objetivo dos Estados Unidos era tirar o Talibã do poder. Eles invadiram o Afeganistão com o objetivo de desmantelar a Al-Qaeda, desmantelar o Talibã e fazer com que o Afeganistão não fosse mais esse porto seguro para grupos como a Al-Qaeda. E esse objetivo não foi alcançado. Então, por isso que eu entendo que os Estados Unidos perdeu essa guerra, assim. E é muito interessante para a gente problematizar como que essa invasão, desde o começo, ela teve esse discurso de trazer a democracia, trazer um Estado que fosse capaz de cultivar a democracia, e depois, quando isso não deu certo, a culpa é do próprio Afeganistão, porque não conseguiu, eles não conseguem cultivar a democracia, sendo que democracia é essa que os Estados Unidos levou? É só você fazer eleições a cada X anos e pronto, isso é democracia. Não. Quando você tem um governo que não consegue atingir o Estado como um todo, que você tem províncias que não se aliam com esse governo, porque esse governo não representa as províncias. Você tem, tanto por causa das questões étnicas, quanto questões culturais, e como que você vai construir esse Estado de forma eficaz, que traga que realmente que o Estado consiga atingir, né, todas as populações, todas as suas províncias, desde a mais do interior. Então, é um Estado muito frágil nesse aspecto, porque segue esse modelo que não funciona ali. Esse modelo de Estado centralizado, que só funciona na Europa, que eles tentam trazer ali no Afeganistão. E aí, quando não funciona, a culpa é deles, porque eles são muito irracionais para fazer isso funcionar, e não é assim. Porque a gente tem todas essas dinâmicas que eu já falei agora, e também essa questão do, dos grupos armados que durante esses 20 anos continuaram se armando no Afeganistão. Então você não tem esse monopólio da força coercitiva no Afeganistão durante esses 20 anos. Você não teve. Muito além do Talibã, tem outros grupos militares atuando no país, tem outros grupos paramilitares. De uma maneira um pouco parecida com o que acontece com as milícias no Rio de Janeiro. No Afeganistão tem os senhores da guerra, que ele controlam suas províncias e só vai passar ali o que ele permitir. Então, o governo não consegue entrar ali. E como que você vai tentar negociar com algo dessa forma? Como você vai trazer essas pessoas para dentro do aparato do Estado? Esse Estado que é totalmente centralizado, totalmente voltado para essas elites políticas. Então, muitas contradições, né, dentro desse modelo. Então, eu acho uma tarefa muito simplista e muito falaciosa a gente colocar a culpa
no próprio Afeganistão por esse projeto não ter dado certo. Que desde a sua concepção ali na esfera internacional, isso não tinha como conversar com a realidade local do Afeganistão, de uma forma que realmente criasse um Estado que fosse voltado para as minorias, fosse voltado para sanar essas injustiças. Então, eu entendo muito essas dicotomias e essas diferenças, né, entre o que o internacional entende como, como a maneira de cessar esse conflito e como que isso não aconteceu de fato. Né? Quanto mais a gente vai analisando e ouvindo, né, entendendo, me parece que a tomada de Cabul é bem simbólica, né? Cabul é o local, o laboratório onde esse modelo de democracia liberal estava sendo construído, e esquecendo do interior, dos clãs, dos chefes, né? Na live de um dos Orientes, o professor Leminiano Unzer chamou a atenção disso, né? O cara lá no interior do Afeganistão, ele tem um problema, ele não vai entrar na justiça, ele vai consultar o ancião do clã. Ele não vai entrar com um processo na justiça, né? Então, quando você vai implantar uma democracia liberal, essas unidades, isso é ultrapassado, tem que passar um trator em cima, né? Os Estados Unidos, parece que o grande projeto dele foi estabelecer esse tipo de coisa, que é o modelo dele que teria o controle, né? E vender armas, né? E vender armas. A pergunta que fica agora é se ainda eles vão vender aonde, né? Então, isso dá medo. Exatamente. O professor Emiliano colocou isso ontem como uma questão assustadora, porque fora os exércitos, né, aquela empresa Blackwater, né, que é o exército privado, né, fez um monte de coisa terrível no Iraque, no Afeganistão a mesma coisa, né, e a maior parte, ontem ele trouxe um dado importante, Priscila, a maior parte dos afegãos mortos são civis, né, então poucos deles associados a essas milícias, né. Então cenas de ataque agrupado, terrorista, atacaram uma festa de casamento, né? Então, assim, o completo desconhecimento de tudo, né? Então, onde isso vai parar? Então, fica bem claro a questão fica assim, a capital é moderna, ocidental. O interior é atrasado, né? Refratário às mudanças. E quando você cria isso, né, Devlin, dá a ideia que o interior tem que ser limado, né? Mas interessante é quando você pensa nas eleições dos Estados Unidos e de outros países onde o interior é a força conservadora, né? Só lá Só lá, Exatamente, ótimo paralelo. Você pega mapa dos Estados Unidos, quem votou em Trump? Né? Não foi a Califórnia, não foi Nova York, né? E tem outros países também que tem outros lugares que se chamam país, que também tem esse tipo de perfil. Então, é interessante tudo isso que vocês estão trazendo, porque se você prestar um pouco de atenção, você percebe a diversidade na questão ética, na questão da organização e dos projetos. O projeto, como você falou, o projeto dos Estados Unidos falhou. Então, vamos embora, vamos para outro lugar aqui, deixa... Agora os vilões vão ser a Rússia e a China, né? E assim, diversidade que nunca é respeitada, né? Sempre vem de cima para baixo, de fora para dentro, e quem não se encaixa é porque na concepção deles são os povos inferiores, né? Isso daí a gente já conhece muito bem, porque a gente sabe a nossa história de colonização, como que foi feita também. A gente está conversando aqui e os indígenas estão em Brasília resistindo ao marco temporal, né? Eles têm que provar que eles estavam aqui, né? Antes de demarcar as terras. É o fim, né? Assim, 1.500, filho. Você quer que eu fale o quê, né? Então, a gente é isso interessante né? Eu acho que é o espelho bacana de estudar o Oriente. Ele não é lá, ele está aqui. A luta lá é a luta aqui também, né? É que nem você falou, o Irã virou malvado. Ninguém está elogiando o governo iraniano, tá? Mas espera aí, a Arábia Saudita é muito mais opressora à mulher do que no Irã. É só você pegar dados, você vai lá e pega. Mulheres de ensino superior, vai ter... Então, para mim, isso é muito instigante, porque você consegue estabelecer as conexões, né? Eu acho que vocês estão trazendo nas pesquisas que vocês vêm fazendo, né? Você, toda essa galera nova, né? E com uma linguagem, né?
acessível, simples, né? Você fala com tranquilidade, com clareza, não é impossível não se entender, né? E é isso, senão eu falo o tempo inteiro. Eu sou o único homem aqui, eu domino tudo. Não, quieto no seu lugar, tá? A gente fica muito feliz de ver pessoas novas, mulheres, fazendo esse tipo de pesquisa, se colocando, como eu já disse na entrevista da Letícia e em entrevistas anteriores, ocupando os espaços, né? A gente precisa ocupar, porque só quando a gente ocupa de fato e ocupar de fato é que a gente consegue, né, tomar para a gente, ter voz, falar e realmente mostrar o que nós estamos fazendo. Eu queria agradecer, Devlin, por você ter aceitado o nosso convite, por ter batido esse papo com a gente aqui hoje e deixar para você fazer aí as suas considerações finais. Eu que agradeço de novo, Priscila, Adriano e Letícia, foi muito legal ter essa conversa, trazer um pouco, tentar quebrar um pouco desses estereótipos, né? E é muito interessante como durante essa conversa a gente conseguiu fazer tantos paralelos com o que a gente vive na América Latina, na América, e os nossos dilemas aqui também. Então, eu acho que é muito interessante que o professor Adriano falou disso, né? Porque a Ásia está aqui, a gente consegue ver eles não são o outro que a gente tem que ver como essa estranheza. Como que eles estão fazendo, como que isso está acontecendo ali do outro lado do mundo. Ver também como que toda essa conversa refletiu aqui com nossos insights sobre o Brasil, sobre a América Latina, enfim. Então eles não são o outro, né? São só mais uns que estão, mais outros que estão resistindo junto com a gente. Então eu acho isso bem interessante esses paralelos que a gente consegue traçar, né? Que a gente não está só em caixinhas, cada um no seu quadradinho, né? A gente está sempre interligado. Então eu acho isso muito interessante. E, não, muito obrigada, foi muito legal essas conversas e contem sempre comigo. Estou à disposição para sempre, se vocês quiserem bater um papo sobre o Oriente Médio, sobre o Afeganistão, estou à disposição. O espaço está aqui com qualquer novidade, né, Priscila? Sim, com A certeza. gente põe no horário, né? Vamos deixar aqui depois na descrição do vídeo o link para o teu trabalho, tá? Obrigada, sim. Sim, a gente sempre Legal. divulga, deixa tudo na descrição, né, para quem Legal. quiser se Para quem aprofundar, quiser, saber né? mais e ir atrás, porque aqui é só uma Ótimo. conversa, né, introdutória. Quem quiser, segue o caminho da pesquisa. Exatamente. Só uma conversa e uma boa conversa, como sempre. Devlin, muito obrigado, né, pela sua disponibilidade, pela sua simpatia. O espaço aqui é de vocês também. Quando quiser divulgar se tiver alguma novidade, nos avise, tá bom? Obrigada, gente. Então, é isso. Tchau, tchau, Devlin. Valor, gente. Tchau. Tchau. Deve até a Tchau. próxima. Valeu. Tchau, tchau.